de ser edificado na palavra do Senhor. O tema da ministração de hoje é o chamado para ser discípulo. A cada dia que se passa, se torna mais urgente, né? Uma mensagem como essa, que vai fazer com que as pessoas, de fato, elas entendam a missão de Jesus, entendam a obra de Jesus e se posicionem de acordo com esse entendimento. A cada dia que passa, nós estamos mais próximos do fim de todas as coisas. A cada dia que passa, nós estamos mais próximos do Apocalipse. A cada dia que passa, nós estamos mais próximos da volta de Jesus. Então, nós poderíamos fazer aí uma série de muitas mensagens falando sobre prosperidade, sobre vitória, mas eu sinto essa responsabilidade de encaminhar os meus ouvintes ao discipulado de Jesus, porque no final das contas é isso que de fato vai interessar, é isso que de fato vai fazer a diferença em nossas vidas no final das contas. E na maioria dos casos, o que mais é necessário não é aquela bênção da casa própria, aquela bênção da porta do emprego aberta, aquela bênção da cura. Na maioria dos casos, o que é mais necessário é a bênção de se relacionar profundamente com Jesus. E aí, para mim, essa mensagem se torna mais urgente a cada dia que passa, porque se nós entendermos essa mensagem e nos posicionarmos de acordo com essa mensagem, nós estaremos devidamente preparados para a vida que está por vir, para a eternidade. E é quando nós desfrutaremos de bênçãos inimagináveis, grandiosas, tremendas. É interessante que semana passada eu compartilhei um texto, né, em um grupo de WhatsApp, e esse texto era justamente um chamado, uma advertência, né, para nos prepararmos para o Apocalipse. E como a mensagem do Apocalipse ela é pouco atrativa, aí a minha esposa deu um amém e os grilos voltaram a cantar no grupo. Aí eu pensei, logo, se eu botasse um textão daquele, olha, é amanhã
a vitória do Senhor virá na sua vida, portas vão abrir, a prosperidade, e aí ia ter tanto aleluia, o grupo ia gritar. Né? Lembra dessa mensagem? Vocês estão no grupo também. Mas uma mensagem típica apocalíptica, do Apocalipse. Agora uma mensagem vai tratar o nosso coração, preparar o nosso coração para quando o rei voltar com ele. E o rei, como diz a música antiga, o rei está voltando. Prepara o teu coração, se alinhe, porque em breve o Senhor voltará. Então, quando eu vejo diante dessa iminência, diante dessa volta de Jesus cada vez mais próxima, e eu vejo uma crentalhada se atrapalhando por causa de picuinha, aí eu fico mais apreensivo ainda. Mas olha, tenho que ministrar um tema como esse para os meus ouvintes, porque não é tempo mais para a gente estar se atrapalhando com pouca coisa. Não, é tempo para nós firmarmos os nossos pés na rocha que é Cristo e seguirmos, como diz, né, 1 João 2,6, que é o primeiro texto dessa ministração. Aquele que diz, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Esse ele é Jesus. E aí o texto está dizendo que não basta apenas dizer, falar, afirmar que crê em Jesus, que é um seguidor de Jesus, que é um evangélico, que é um cristão. Não vale apenas dizer que é preciso também andar como ele andou, é preciso também imitar a Jesus, é preciso também seguir os passos de Jesus, é preciso também se comportar como ele. E isso está se falando sobre ser discípulo de Jesus. E no Novo Testamento nós podemos observar 3 categorias de pessoas que se aproximaram de Jesus, 3 categorias de relacionamentos com Jesus. Então nós vemos, por exemplo, a categoria que nós podemos chamar aqui de multidão. Existia a multidão daqueles que estavam atrás de Jesus, buscando a Jesus, ao redor de Jesus. Existia aqueles que nós podemos chamá-los de seguidores ocasionais.
aqueles que por algum motivo não publicavam o seu relacionamento com Jesus. E havia a terceira categoria de relacionamentos, de pessoas que eram os discípulos de Jesus, que muitos deles, desde os primeiros discípulos, e durante todos esses 2000 anos de cristianismo, e até hoje, até esse momento, tem dado a sua vida por causa de Cristo. Olha, nós estamos muito distraídos, viu? Nós precisamos vencer essa distração, porque essa distração é uma distração maligna. Do que é que eu estou falando? A gente está aqui distraído e preocupado com o nosso próprio umbigo, e vem no domingo como hoje, e às vezes não vem, e tal, e a gente vai levando, como a vida, né? Deixa a vida levar, a vida leva eu e tal. Enquanto nessa hora, em algum lugar do mundo, no continente africano, por exemplo, há pessoas como nós em um lugar reunidas para fazer o que nós estamos fazendo aqui, recebem a visita de terroristas, e aí sai decapitando cristão por cristão, cristão por cristão, desde os primeiros discípulos até hoje. E você acha que o camarada pega nos cabelos daquele cristão, e aí um facão daquele tamanho amolado, e aí você vai continuar ainda com essa de cristão ou não? Vou lhe dar uma chance. E aí você acha que eles negam a Jesus, é? Não, eles dão o pescoço àquele facão, enquanto nós estamos aqui distraídos com tantas coisas. Mas é o mesmo nível de relacionamento com Jesus, é o mesmo discipulado, é o mesmo plano, é a mesma palavra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu era menino, a gente já falava sobre isso na igreja, sobre perseguição. Olha a perseguição. Hoje, 30 anos ou mais depois, eu estou vendo que a perseguição está bem próxima de nós. Bem próxima. Bem próxima. E quando ela vier a nós aqui, brasileiros, moradores de Aracaju, Sergipe, quando a perseguição vier a nós vamos precisar estar firmados no discipulado com Jesus, para nós não fraquejarmos, para nós não negarmos, para nós não renunciarmos à nossa fé. Em algumas partes do mundo já tem acontecido o seguinte:
nesse momento de pandemia, onde os vários governos, de uma maneira ou de outra, enviaram socorros para os mais pobres, em alguns países o governo negou socorro aos cristãos. Aí prepara aquela cesta básica, aí envia para as famílias. Aí aquela família é cristã, não tem cesta básica para eles não. Esse é o chamado para ser discípulo de Jesus. Mas é uma mensagem pouco atrativa. A mensagem atrativa é aquela que traz um testemunho. Olha, hoje, olha o meu carro, aí mostra aquele carrão de luxo. Olha a minha casa, aí mostra aquela mansão. Olha quanto eu devia, e olha agora quanto eu tenho de bens materiais. Essa é a mensagem atrativa. Olha o quanto eu estava doente, e agora veja o resultado dos exames. O apóstolo Paulo vai dizer lá aos Gálatas: olha quantas marcas eu tenho no meu corpo, são as marcas de Cristo. Por isso, de agora em diante, ninguém me inquiete, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Esse é o chamado para ser discípulo de Jesus. Esse é o chamado. Isso é algo maravilhoso, amados. Algo maravilhoso. O ministério de Jesus foi um ministério que atraiu as multidões de pessoas, mas Jesus não se deixou levar por isso. Ele não se deixou levar pelas multidões de pessoas, porque ele sabia do baixo nível de resposta que ele obteria dessas pessoas. Ele sabia do baixo nível de compromisso que essas pessoas elas manifestariam com a causa dele, com o reino de Deus. A multidão é a categoria daqueles que estão em um nível baixo de transformação através da palavra. Então você vê nos 4 evangelhos uma multidão de pessoas e o Senhor Jesus ministrando a palavra. No Sermão do Monte, por exemplo, está lá do Evangelho de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus no monte e ensinando para uma multidão de pessoas, porém havia um baixo nível de transformação. Aquelas pessoas ouviam, mas não guardavam a palavra de Deus, ouviam, mas não colocavam em prática a palavra de Deus. Isso é característico da pessoa que está nessa categoria da multidão, uma multidão que procura Jesus motivada por interesses pessoais. Somente isso. E aí, o relacionamento dessas pessoas com Jesus é um relacionamento superficial, é um relacionamento distante. A multidão é a categoria de pessoas que estão seguindo a Jesus motivadas apenas por interesses pessoais. E aí em João capítulo 6, do versículo 25 ao 27,
A palavra do Senhor diz assim, João 6, do 25 ao 27. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus denunciou aquela multidão de pessoas que estavam atrás dele, apenas por causa daquilo que Jesus estava dando para eles, interesses pessoais. Essa categoria, ela é caracterizada por pessoas cheias de altos e baixos na sua caminhada com Deus. Pessoas cuja decisão por Cristo é provisória, é temporária. Então nós vemos pessoas, por exemplo, que há tempos atrás elas tiveram grandes experiências com Deus, andaram no meio do povo de Deus, mas hoje estão lá no mundo, estão distantes. E aí o que é que acontece? Muitas dessas pessoas, elas alegam, elas argumentam: eu estava lá, mas eu sofri esse maltrato. Eu estava lá, mas eu fui ofendido, eu fui ofendida. E aí começa a fazer uma relação de pessoas, desde o pastor até o líder de célula, o líder de ministério, fulano, beltrano na igreja, me tratou mal, falou isso, aquilo comigo, me ofendeu. Então são alegações, quando na verdade tais pessoas, elas ainda não assumiram um compromisso de discipulado com Jesus. E aí são várias as alegações. São pessoas cuja decisão por Cristo é temporária. Pessoas que não abrem mão da decisão, não abrem mão da independência das suas decisões. Pessoas que não querem submeter a Jesus decisões importantes na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vou citar um exemplo aqui. As nossas decisões, ou as decisões que nós tomamos em nossos relacionamentos, ou com respeito aos nossos relacionamentos, são decisões importantíssimas que nós devemos submeter a Jesus, se é que nós somos discípulos dele. E nós temos visto muitas pessoas se atrapalhando nessa área. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você planeja casar, submeta essa decisão a Jesus. Isso é uma decisão por demais importante. Abra mão da sua independência em decidir uma questão importante como essa. Isso é ser discípulo de Jesus. É abrir mão da independência
em tomar as próprias decisões. Então a pessoa, ela se submete a Cristo Jesus, e ela não se apressa, e ela não se precipita, mas ela segue exatamente as pegadas, a direção, o comando do Senhor Jesus. As pessoas que estão nessa categoria da multidão, elas não aceitam ser confrontadas. Elas não aceitam fazer prestação de contas. Então, se por exemplo, o líder da igreja, ou da célula, ou do ministério, ou do que quer que seja, do departamento, se o líder chama aquela pessoa para uma prestação de contas, ela considera como uma cobrança, e aí pronto, já fecha o coração, fecha a cara, já larga, não quero mais esse cargo, e aí não quero mais essa igreja, e aí cai fora. São pessoas que vivem ainda nessa categoria de relacionamento com Jesus. Elas vivem na multidão, elas não aceitam ser confrontadas em sua conduta. Se alguém chamar para confrontar por alguma conduta errada, elas não aceitam, e aí caem fora. São pessoas que não se deixam tratar por ninguém. E aí a essas pessoas, o texto sagrado se refere em João 6, versículo 60, da seguinte maneira: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? E aí nos versículos 66 e 67 diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? A segunda categoria é a dos seguidores ocasionais. Então, esse segundo nível, daqueles que estão ao redor de Jesus, que se dizem cristãos, são aquelas pessoas que não querem publicar o seu relacionamento com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção. Não se ressinta, não se constranja, não fique envergonhado de publicar o seu relacionamento com Jesus. Não. Onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, publique, faça questão de publicar que você tem um relacionamento com Jesus. Olha, eu tenho um relacionamento, Ele é o meu noivo, eu sou casado com Ele. Aí você, grandão, de bigodão, barbão, o camarada vai ficar olhando: oxe, que história é essa? Eu sou noiva dele, ele é o meu noivo, é Jesus, o Filho de Deus, o Verbo vivo. Eu tenho um relacionamento com Ele, eu sou discípulo dele.
Aí você vê um camarada como Nicodemos, um seguidor ocasional. E aí o texto diz lá em João 3, versículo 1 e 2, o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Alguns dizem que Nicodemos procurou Jesus secretamente, ou seja, procurou Jesus à noite, porque era um momento mais apropriado. Boa argumentação teológica. Mas aí eu pergunto, por que depois de toda essa experiência de Nicodemos com Jesus, registrada em João capítulo 3, porque daí por diante ele não estufou o peito e disse: agora eu sou um discípulo de Jesus, e começou a andar com Jesus pelas vilas, pelos povoados, de cidade em cidade? Por quê? Porque Nicodemos até então era um seguidor ocasional, era alguém que estava muito preocupado com a sua reputação, era alguém que estava muito preocupado com a sua posição pessoal de mestre em Israel, de fariseu, e por isso ele não quis arriscar, e aí começou a observar Jesus de longe, foi à noite, e aí procurou sondar alguma coisa. Jesus ensinou a ele sobre a revelação, a necessidade do novo nascimento, e aí nós só vamos ver Nicodemos lá na frente dando uma opinião no sinédrio: olha, não vamos nos precipitar, porque pode ser que nós estejamos errados e tal. E mais lá na frente, quando Jesus estava sepultado, ele também se movimentou junto com José de Arimateia para cuidar do corpo de Jesus depois de crucificado. Mas nós não vemos Nicodemos publicar, arriscar o seu pescoço como discípulo de Jesus, porque é um exemplo de um seguidor ocasional. Alguém já disse, já faz muito tempo, né? E aí muita gente começa a repetir, e aí não se sabe agora quem é o pai da criança, que Deus não possui agentes secretos. Deus não possui agentes secretos. Ou seja, Deus não possui servos que não publiquem, né, a sua fé nele. Em Lucas capítulo 14, versículos 25 e 26, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se dependesse de muitos dos seus parentes, você não estaria aqui nesse momento. Deixa eu dizer uma coisa para você: não todos, é claro, mas muitos dos seus parentes
querem que você esteja exatamente onde eles estão agora. E eles ficam muito incomodados com o fato de você, sóbrio, se arrumar cedinho e vir, outros vêm mais cedo ainda para varrer, para arrumar, para limpar. E aí você se veste adequadamente e vem. Eles ficam muito incomodados com isso. Então Jesus não disse que nós deveríamos desprezar os nossos. Jesus não disse que não deveríamos amá-los, mas Jesus disse que não deveríamos amá-los mais do que a Ele. Jesus disse que se nós decidirmos agradar aqueles que nós amamos, nós não podemos ser discípulo dele. Jesus está dizendo, entre agradar a nossa parentela e agradar a ele, nós, discípulos dele, devemos escolher desagradar a nossa parentela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguns aqui conhecem o mundo muçulmano, a cultura muçulmana, a religião muçulmana. Veja o que tem acontecido já há muito tempo. Aquele filho, ele conhece a Jesus e se rende ao cristianismo. Então, no mínimo, pai e mãe, irmãos dele, corta o direito que eles têm de filho, deserdam a ele. No mínimo. Quando não, o próprio pai, a própria mãe denuncia ele para as autoridades muçulmanas. As autoridades muçulmanas prendem e matam o próprio pai, a própria mãe, os próprios irmãos fazem isso. Muçulmanos. Por isso Jesus disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Esse é o chamado para ser discípulo. É um chamado para morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na verdade, eu vou lembrar você. Você vai morrer de qualquer jeito. Ou hoje, ou amanhã, ou depois da manhã. Agora, você tem uma escolha. Você pode morrer por causa de Cristo, como discípulo de Cristo. Você pode morrer como discípulo de Cristo. E aí, esses seguidores ocasionais, eles têm opiniões pessoais muito fortes.
os seguidores ocasionais têm opiniões pessoais muito fortes, e isso os impede de aprender com os outros. Você até abre a Bíblia e vai passar o ensinamento, mas são opiniões pessoais fortíssimas. Não se submetem ao ensino, não são ensináveis. Isso são os seguidores ocasionais. Mas aí tem a terceira e última categoria, que é a categoria dos discípulos. Aqui, esse nível de relacionamento com Jesus é um nível de intimidade, é um nível de proximidade total. Lembra do apóstolo Pedro, quando ele ficou de longe, vendo tudo o que estava acontecendo com Jesus? Jesus tinha sido preso, e ele olhando de longe, e alguém disse: você também é nazareno, você também é da gangue dos nazarenos. Ele: eu não. Aí veio outro: não. Aí veio uma pessoa uma terceira vez, ele começou a xingar e dizer: eu já disse que não. E aí, lá no final, claro, Pedro, ele saiu desse nível para o nível de discípulo de Jesus. É impressionante como se tem pessoas tão ativas na congregação. Tinha crente mais ativo do que Pedro. É impressionante como se tem pessoas tão ativas no meio da congregação, mas ainda não estão no nível de discípulo de Jesus. Não, eu não conheço esse homem não, vai para lá. Mas aí Jesus não desistiu de Pedro, assim como Jesus não desiste de nenhum de nós. E aí Jesus outra vez vai a Pedro, lá depois de ter ressuscitado. E aí Jesus começa a tratar o apóstolo Pedro. Pedro havia negado Jesus por 3 vezes, e por causa disso Pedro estava em depressão espiritual, estava com a alma ferida. Quem feriu? Ele mesmo. Jesus por 3 vezes. E aí Jesus não desistiu de Pedro, foi lá e começou a restaurar a alma de Pedro. E aí deu a Pedro a oportunidade de declarar o amor dele por Jesus 3 vezes. E aí alguém que estava em depressão espiritual por ter negado a Jesus por 3 vezes, agora tem a oportunidade de declarar o seu amor por Jesus 3 vezes. E foi essas declarações que passaram a valer na vida de Pedro dali por diante. O passado de negação ficou para trás. Eis que surgiram agora coisas novas, e essas coisas novas foi a declaração de amor de Pedro por Jesus. E aí
E aí Pedro que... Não conheço não, com medo de ser preso e tal e tal. Aí chega lá na frente, chegou o momento de Pedro ser preso e ser condenado à morte, também morte de cruz, o mesmo tipo de morte de Jesus, né? Morte de cruz. Mas aí diz o historiador judeu que na hora de crucificar Pedro, ele diz: olha, eu não sou digno de ser crucificado da mesma maneira que o meu mestre. E aí crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Ainda tem... Então, ainda tem chance para nós aqui nessa noite. Ainda temos chance. E devemos aproveitar essa chance para decidirmos, de fato, pelo chamado para ser discípulo de Jesus. Que é um chamado para nós darmos até a nossa própria vida por causa de Jesus. Então, os discípulos de Jesus, eles estão sempre buscando em Jesus a transformação do seu caráter. E aí quando as adversidades vêm, porque as adversidades sempre vêm, aí o discípulo de Jesus, ele avalia, ele se corrige as suas atitudes, corrige as suas motivações erradas, e não fica buscando bode expiatório para colocar sobre ele a culpa. O discípulo de Jesus encara as adversidades como um tempo de Deus para a vida dele, para que ele possa avaliar o seu relacionamento com Deus, para que ele possa refletir e corrigir, ou se corrigir na sua caminhada com Cristo. Ele não é igual aos outros que ficam colocando a culpa nos outros. Porque você não está mais congregando. Aí a pessoa dá logo uma relação de 10 pessoas para ela. Fulano falou isso, me fez isso, aquilo outro. Nada. Isso daí é superficialidade, isso é sintoma. Vamos tratar lá da raiz. E a raiz é frieza espiritual. Porque onde quer que você vai encontrar adversidades, pessoas difíceis. Então é melhor tratar do que está dentro de você. E aí, à medida que você se submeter ao tratamento divino no seu interior, você estará pronto para congregar ao Senhor em qualquer lugar, para servir ao Senhor em qualquer lugar, para adorar e dar fruto para a glória de Deus em qualquer lugar. Tem gente que
Só falta agora congregar numa igreja lá na Lua, né? Será que lá tem uma igreja melhorzinha, mais perfeitinha lá na Lua? Ou em Marte, a igreja marciana dos últimos dias? Segundo aos Coríntios 3,18 diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Está falando dessa dinâmica de transformação em nossas vidas. A palavra do Senhor está dizendo que há uma dinâmica de transformação e nós devemos viver, nos submeter, mergulhar, abraçar essa dinâmica de transformação em nosso interior, dia a dia, sendo transformados com glória cada vez maior que vem do Senhor. Então, o discípulo de Cristo, ele é submisso à palavra de Deus, ele manifesta um crescimento constante, ele é aberto para o tratamento. Eu pergunto, em qual dessas categorias você está? Multidão, seguidores ocasionais, ou de discípulos? Uma outra pergunta: em qual dessas categorias você decide estar? Você está disposto a abrir mão? Você está disposto a renunciar? Você está disposto a negar a si mesmo? Você está disposto a perder? Em Mateus 16, 24 e 25 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Aleluia. Vamos ficar em pé. Note que nós não estamos falando sobre trocar de religião.